esses ensinamentos, Pai. Peço também para cada que façamos, tendo paciência e empatia com todos, Senhor. Daniel? Irmão, vocês estão escutando Daniel? Que eu não, ou só eu que não Não, estou acho que escutando? é que fala ele, minha conexão tá meio celular. Não deu para ouvir, a maior parte da oração não deu para ouvir, não. Da hora, acho que cortou bem na hora, perdão. Tá, estabilizou aí, Dan? Prosseguimento Quer com os continuar? cânticos. Estabilizou, agora deu uma estabilizada Eu aqui. sou do Vamos dar Felipe. prosseguimento com os cânticos. Tá bom, então. Vamos. Cristo vem me buscar, para o céu me levará. O Cordeiro prometido voltará. Cristo manda atento estar, dia e sempre orar. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pela força desta cruz. Venho sou liberto pelo sangue de Jesus. Vamos todos preparar. Maranata, vem pela força dessa cruz. Consolador, sua glória pelo sangue de Jesus. Vem dar tua confiante no Senhor, hei de estar nova terra, pois contigo, meu amigo, vou ficar. Pela força Consolador. Tua glória e Certo pelo sanção, se um vaso escolhido por Deus levará os
Olha lá, o Paulo depois está cortando para mim. Será que é na internet? Oi, É Dan, a acho que agora internet caiu de mesmo. vez agora. Caiu. O Tá Paulo nesse trecho perguntou, ali, está cortando perdão. aqui para será que é a minha internet? Não, acho que os hinos Tá, estão não. estão cortando Deve ficar bastante do os Felipe. hinos, Dan. É Não, a a minha internet internet dele mesmo mesmo também. caiu. Tá ruim. Eu vou começar de novo esse cântico 140, tá bom, Lipe? Eu vou voltar ele aqui só um minuto. Tá bom. Perdão a todos que hoje a internet amanheceu, ela tá oscilando bastante. Deixa eu só ver se tem alguém aqui chamando. Ninguém. É o 140 de novo, por favor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos Então, o Felipe que está hoje lá de manhã. perdidos, Ele boas não... novas que vêm lá dos céus. É o Felipe que está dirigindo. Faze-me vaso de bênção, Otávio, Senhor, vaso que leve a é o mensagem de Felipe. amor. Eis-me submisso a teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que os crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor, para ser um vaso de bênção. É mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Amém. Bom dia a todos os irmãos. É uma alegria poder estar reunido com os irmãos nesta manhã para louvarmos a Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do Universo, aquele que nos mantém com sua mão poderosa a cada momento. Vamos fazer uma oração para nós começarmos a nossa reflexão de hoje. Santíssimo Deus e Pai, nós lhe agradecemos por essa oportunidade de podermos estar reunidos nesta manhã, louvando, dando honras e glória a Ti, ó Pai Celestial, lhe agradecendo desde já por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada irmão em Cristo Jesus, lhe agradecendo pelos seus cuidados, ó Pai, nesse momento que nós vamos estudar a Tua Palavra, que o Senhor esteja nos orientando, nos direcionando, para que tudo que nós possamos falar aqui seja para a honra e glória do Teu santo nome, seja para o nosso crescimento espiritual e para que nós possamos aprender e praticar a cada dia a Tua palavra. É no nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Eu vou compartilhar com os irmãos uma tela para nós começarmos a nossa meditação desta manhã. Vou colocar no modo de apresentação. Então, hoje nós vamos estar conversando sobre um esvaziamento da lixeira. Tá
certo? Todo mundo está visualizando a apresentação e nós vamos estar conversando sobre esse assunto. Como esvaziar a lixeira. Aí vocês estão vendo um notebook, né? Então, notebook, computador, celular, esses equipamentos eletrônicos, eles trabalham com uma inteligência, que nós chamamos de inteligência artificial. Então, é criado um programa no computador, o fabricante do software, ele cria o programa para que nós possamos utilizar e fazer as nossas planilhas, nossos textos, trabalhar com o computador, fazer os cálculos, nos comunicarmos com outros irmãos através do celular ou através do computador, pelas redes sociais. Então, ele foi criado, ele tem uma inteligência que é artificial. O computador, ele tem notebook, ele tem uma memória RAM. Essa memória RAM é a memória de trabalho. Quando nós estamos criando uma planilha ou quando nós estamos escrevendo algum texto, nós estamos trabalhando com a memória RAM. É a memória de acesso aleatório. A função principal desta memória é evitar gargalo de desempenho. Ela evita que o computador fique mais lento, que o computador comece a falhar. Então, ela é uma memória para evitar esse gargalo no computador. O HD, ou disco rígido do computador, é a memória de armazenamento. É onde eu coloco meus arquivos e quando eu quero acessar algum arquivo, eu uso a memória RAM para abrir o arquivo, faço as alterações e depois salvo novamente, porque senão eu vou perder aquelas alterações que eu realizei. Para eliminar um arquivo armazenado, o que eu faço? Mando para a lixeira. Eu quero eliminar um arquivo do HD, eu mando para a lixeira. Ele fica lá na lixeira. Se eu quiser recuperar, eu vou buscar lá. Vou buscar aquele arquivo na lixeira. Porém, se eu quero sumir completamente com aquele arquivo, eu esvazio a lixeira. Nós temos essa descrição, esse ícone da lixeira, e eu vou esvaziar. Até aí, tudo bem, né? É um procedimento que todos nós conhecemos. O princípio do funcionamento do computador, ele é uma cópia da criação maravilhosa de Deus. O computador, ele é similar ao cérebro humano. Por quê? O cérebro humano também tem as mesmas funções. Segundo o Instituto Salk, de Estudos Biológicos nos Estados Unidos, o cérebro humano ele tem uma capacidade enorme de armazenar. Ele pode armazenar até 1 petabyte de dados, que equivale a aproximadamente 1024 terabytes. Então, tem uma capacidade de armazenamento infinita, muito grande. Nós não usamos a totalidade dessa capacidade de armazenamento. As informações são armazenadas na estrutura cerebral do ser humano, nas conexões entre os neurônios. Então, quem inventou o computador, na realidade, ele copiou aquilo que Deus criou. Tanto é que eu busquei na internet essa representação do cérebro, um lado o cérebro humano, o outro uma rede neural, que é utilizada no computador. Então, o computador é uma cópia daquilo que Deus criou. E aqui é o cérebro humano, as partes do cérebro humano, o lobo frontal, o cerebelo, bulbo, cada um tem uma função. Hipotálamo, lobo temporal e assim por diante. Cada um com a sua função, com o seu propósito de existência. O cérebro apresenta memória de curto prazo, até comparei aí, memória RAM. E essa memória fica no lóbulo pré-frontal. Então, fui buscar essa informação na internet.
é no lóbulo pré-frontal do cérebro que está a memória RAM. E também o cérebro tem a memória de longo prazo, que fica no hipocampo. Eu comparei com HD, a memória de armazenamento do computador. Uma área mais profunda do cérebro, fica mais interna no cérebro. É lá que são armazenadas as informações. Quem se lembra, eu vou fazer uma pergunta para os irmãos aí, quem se lembra do método para resolver, não com a calculadora, manualmente, uma raiz quadrada? Acredito que entre nós, alguém pode se lembrar, mas tenho certeza que a grande maioria de nós não vai conseguir se lembrar como que eu faço para resolver essa raiz quadrada sem o uso da calculadora. Esse é o método. Está entendendo? Eu vou separar de 2 em 2, da direita para a esquerda, e vou fazendo cálculo até chegar no resultado, 237. Então, a raiz quadrada de 56.169 é 237. Então, esse é o método para solucionar raiz quadrada manualmente. Deus, na sua sabedoria, ele providenciou uma forma para que a humanidade fixasse ou descartasse as informações. O propósito é não provocar a sobrecarga no cérebro. Nós, durante o dia, recebemos muitas informações olfativas, visuais, leitura, tá certo? Conhecimentos que vão sendo agregados, vão chegando até o nosso cérebro, né? E aí, nós não armazenamos tudo isso, tá certo? Muitas coisas são descartadas. Então, Deus providenciou isso. O computador segue a mesma lógica. Quando nós abrimos vários programas, né, o computador passa a ficar mais lento, começa a travar, dá problema, e muitas vezes é preciso até reiniciar, porque ele está sobrecarregado de informações. E o cérebro humano é assim. Se ele não descartasse, nós ficaríamos com uma sobrecarga muito grande e um consumo exagerado das nossas energias. Iria consumir muita energia para podermos processar todas as informações. Então, Deus providenciou isso, né? Por que nós esquecemos algumas informações recebidas e outras nós não esquecemos? Algumas nós gravamos e vamos lembrando dela durante muito tempo. Ficamos sempre lembrando dela. A memória de curto prazo no cérebro atua no momento em que se recebe a informação. Então, quando eu estou recebendo alguma informação, a memória de curto prazo do cérebro está trabalhando. E aí ela descarta ou ela envia a informação para ser armazenada por períodos mais longos. Como que isso acontece? Qual das duas coisas irá ocorrer depende de 3 pontos. Qual a frequência de uso, qual a importância que eu dou para aquele assunto, qual o interesse que eu tenho sobre aquela informação. Então, as 3 coisas que determinam se eu vou armazenar por períodos longos ou eu vou descartar são importância que eu dei, o interesse que eu tenho e a frequência de uso. Eu acredito que todos nós recebemos aquela informação de como resolver raiz quadrada. Nós demos uma certa importância naquele momento que recebemos a informação, um pequeno interesse, mas nós não usamos frequentemente essa informação. E aí nós vamos esquecendo, vai sendo descartada essa informação. É assim que o cérebro funciona, para não ficar sobrecarregado. Se nós voltarmos a ter interesse por aquela informação e buscar novamente a leitura, nós vamos relembrar daquilo que nós aprendemos no passado.
nós vamos saber novamente a resolver manualmente uma raiz quadrada. Por isso que Deus, através da sua palavra, ele nos exorta a praticarmos a palavra. Olha essa passagem de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5 e 6. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, aí mostra o interesse, tá certo? Que eu devo dar para a palavra de Deus. E a prática? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás. Diversos momentos, na tua casa, pelo caminho, quando você vai se deitar, quando vai se levantar. Então, essa é a prática do dia a dia. Tá certo, irmão? Isso é a frequência do uso da palavra. Uma outra passagem é de Provérbios, capítulo 4, versículo 5. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca. Então, para eu não me esquecer das palavras de Deus, e nem delas se apartar, eu preciso estar constantemente lendo a palavra, buscando na palavra, exercitando a palavra, praticando a palavra. Uma outra passagem mostra o que nós temos que fazer constantemente. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se tem alguma virtude, que seja esse o nosso louvor. Seja isso que ocupe o nosso pensamento. Seja isso que nós estejamos fazendo constantemente. Então, Deus, ele mostra na palavra dele que praticar a palavra, ler constantemente a palavra, é uma maneira de armazenar por longo prazo a palavra do Senhor e estar fortalecido no dia a dia. Em Efésios 5, 18 a 21 diz: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, nós temos que nos encher do Espírito Santo, nós temos que, no nosso relacionamento, cantar hinos espirituais a Deus, salmodiar a Deus, estar sempre pensando na misericórdia de Deus e estarmos nos sujeitando uns aos outros sempre no temor de Deus. E Paulo nos mostra que é uma caminhada diária nesse aprimoramento. Ele diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, o que ele está nos mostrando? Que nós devemos abandonar as velhas práticas, então esquecendo das coisas que para trás ficam, e prosseguir para o alvo. O nosso alvo é Cristo Jesus, para que nós possamos conseguir o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O nosso prêmio é a salvação, é a vida eterna ao lado de Deus. Então, irmãos, nós temos que estar constantemente buscando essas coisas, para que nós possamos armazenar na memória de longo prazo. Conclusão. Essa é a ferramenta deixada por Deus para esvaziar a lixeira do nosso cérebro. Ter interesse
dar importância e usar frequentemente a palavra de Deus. Para quê, irmãos? Para, ao longo do tempo, nós armazenarmos coisas espirituais e aí nós vamos esvaziando a lixeira das obras da carne. Então, nós vamos esvaziando a nossa lixeira, eliminando as obras da carne, eliminando algumas coisas que nós fazíamos no passado e que não devemos fazer mais. Então, esse é o método. Ter interesse, dar importância e usar frequentemente a palavra de Deus. Porque nós vimos que aquilo que nós não praticamos, nós vamos nos esquecendo. É o exemplo da raiz quadrada, tá certo? Que eu passei logo no começo para os irmãos. Então, nós vamos nos esquecendo dessas coisas. Da mesma forma, é o pecado. Se nós não praticarmos o pecado, se nós deixarmos ele lá, obscuro no cérebro, ele vai sendo apagado. E nós vamos falando cada vez mais das coisas de Deus e vamos praticar cada vez mais as coisas de Deus. É assim que o ser humano esvazia a sua lixeira das coisas ruins. É assim que nós vamos deixando de lado as práticas que fazíamos anteriormente, ocupando o cérebro com a palavra de Deus e com as coisas que Deus manda que nós façamos. Com as bênçãos de Deus, vamos caminhando, irmãos. Obrigado. Daniel já vai compartilhar, tá? Ok. Vamos ter o último cântico dessa manhã. Logo após teremos a oração. Em nada apoio a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir secar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Oremos. Nosso Pai, nosso Deus eterno, agradecemos, Pai, pela oportunidade de mais este dia estarmos aqui reunidos, nos fortalecendo mutuamente através da sua palavra, desses hinos e das orações. Pedimos a Deus, o Senhor abençoe a todos que estão aqui, aqueles que não puderam estar aqui conosco hoje. O Senhor sabe o coração de cada um. Pedimos que o Senhor ajude todos aqueles que, por qualquer razão, não estão presentes com a gente. Agradecemos, Pai, pela vida do Valdir, pela família dele,
e por essa lição que nos mostra a grandiosidade do seu poder, como o Senhor criou a mente humana e que os homens tentam imitar e não conseguem, porque a nossa mente é muito mais poderosa que um computador. E agradecemos, Pai, porque o Senhor teve essa sabedoria que nos deixa maravilhados. A mente humana é uma grande prova da sua existência, do seu poder. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a manter essa mente limpa, ajude a nós colocarmos em prática aquelas coisas que são importantes na nossa vida espiritual. Ajuda-nos, Pai, a jogar para o passado, para a lixeira, as coisas que atrapalham a nossa vida, a nossa comunidade, a nossa união com o Senhor. Continuamos pedindo, Pai, pelos nossos governantes, o Senhor dê sabedoria para dirigir esta nação. Oramos por aqueles que estão doentes, aqueles que estão trabalhando nos hospitais, na linha de frente contra a batalha deste mal que assola o mundo. O Senhor, Pai, venha mostrar a sua compaixão com o teu povo. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Microfones liberados aí. Muito bom, Valdir. O meu cérebro está sobrecarregado. Preciso fazer uma limpeza, né? Dar uma formatada. Eu acho que é uma boa comparação com o computador, né? O meu computador, por exemplo, eu estou precisando também fazer uma limpeza nele. Assim como o nosso cérebro também, porque a gente vai ficando mais de idade, então vai ficando mais sobrecarregado. Então a gente precisa realmente esvaziar. Eu ainda lembro alguma coisa que você falou de matemática, raiz quadrada, por exemplo, a raiz, como é que fala? Quem mais? Aí eu e Luana, a gente Trigonometria, né? Trigonometria. Algumas coisas ainda lembro, mas muitas coisas já esqueci. Então, mas é uma boa memória. Outra coisa também, essa passagem falou de Filipenses é muito importante para a gente não ficar ligado ao passado. E sabemos que nós estamos numa corrida, né? É uma semelhante a uma corrida, onde na corrida isso aí, é só um vencedor, é só uma pessoa que chega na frente. Nessa corrida espiritual, nós devemos lembrar que todos nós temos uma chance de chegar lá, né? Desde que nós não desistimos pelo caminho. Né? Deu uma baixada, né? É uma boa... Deu uma baixada. Esvazia a lixeira, mas fica no disco rígido ainda, né? O problema é quando o computador vai ficando velho, né? Fica desatualizado. Ele fica velho ou ele fica idoso? Idoso. O negócio é que tem muitos